Isso aqui é um dado de mercado importante, que a gente criou um outro indicador, que é o seguinte: qual é o coeficiente de importação de mão de obra e recursos por filme? Isso dá uma dimensão assim, será que a nossa indústria local no Rio Grande do Sul ela é importadora ou exportadora de recursos e de mão de obra? Ou seja, quando esses filmes foram feitos, qual o percentual de mão de obra e de serviços foram comprados fora do Rio Grande do Sul para realização desse filme? Então, é um outro indicador que é relevante na medida em que uma política pública estadual pode ter o objetivo de baixar esses números, né? De fazer com que a maior parte possível dos trabalhadores e dos serviços comprados sejam locais. E isso dá uma dimensão, olha só, isso aqui pode dar uma dimensão de gargalo de cadeia produtiva. Quanto maior esse número aqui, mais incompleta é a minha cadeia produtiva local. Né? Mais coisas eu tenho que importar. E um indicador desse tipo pode subsidiar políticas públicas, né, gente? Pode dizer o seguinte: olha, temos um problema grave, a gente importa aqui 80% de tudo que a gente precisa quando a gente faz um filme. Então, onde está isso? Vamos abrir esse número e ver quais as políticas necessárias para fortalecimento dessa cadeia e diminuição desse indicador. Então, isso são instrumentos que eles são efetivos, eles não têm o poder de pensar políticas estruturantes em novas mídias, não, mas têm o poder de subsidiar um pouco políticas públicas, demanda por recursos. E eu acho que falta muito, e isso é em escala nacional também, estudos formulados desse tipo, né? Para que se tenha esse tipo de informação com uma base de dados confiável, enfim. Isso inclui elenco, esse dado? Inclui elenco, inclui elenco. Pode passar, por favor? Bem, e agora são os números que eu acho que são a cereja do bolo aqui, né? A renda gerada foi de 3,96. Cada real que foi aportado pela LIC gerou quase novos R$3 de renda, e 75% dessa renda foi gasta no estado do Rio Grande do Sul. Então, isso também é um outro indicador relevante. Para vocês terem uma ideia, a renda gerada pelo subsídio da agricultura, que foi a indústria que a gente comparou, ela não chega a 2. Né? Não chega a 2. Então, olha o poder de transformação em renda, porque economia tem a ideia dos multiplicadores é simples, né? Ou seja, quer dizer, se eu tenho uma ação econômica que gera uma renda, né? Eu fui lá, né, fazer um filme, fui ator naquele filme, ganhei lá o meu cachê. Ora, então eu vou gastar esse cachê num bom restaurante, né? Porque afinal de contas eu vou comemorar, né, enfim, o meu cachê. Tem que ajudar a agricultura também. E aí, esse bom restaurante acaba contratando um garçom, né, pela demanda colocada, que, por sua vez, tem filhos que vão para a escola. Como ele recebe o salário, agora ele pode pagar um curso de línguas estrangeiras e contratou o professor de língua estrangeira, que, por sua vez, consumiu sua renda numa livraria, e o dono da livraria foi ao cinema, que, por sua vez, deu bilheteria para o filme, que pagou o cachê. Ou pagou seu imposto, que foi para ali, que, enfim. Então, esse ciclo econômico é esse 3,96. E, em termos de impactos no PIB, é de 1,47 a cada R$1 investido. Aí a lógica é um pouco outra, que é a lógica do que se agrega no PIB, que é o somatório de todos os bens e serviços produzidos no país, num determinado período de tempo. O que cada R$1 investido naquele filme, entre todos os investimentos, gerou como impacto no PIB. A gente deu 47% a mais. Isso é um ótimo multiplicador. Os empregos gerados nesse filme, direto 619, nesses filmes, melhor dizendo, aí é a somatória dos 4, e os empregos indiretos, 1.365. Eu tenho uma relação de 2,2 empregos indiretos para cada emprego direto. Isso é um dado muito bom também economicamente. Então, imaginem vocês assim, claro, isso aqui foi um estudo de caso com... Eu acho que tem... No geral, os dados são confiáveis, porque a gente conseguiu chegar nos dados, mas para fazer isso em maior escala, tem-se um problema muito sério de base de dados, de informações para chegar nesses resultados. Mas vocês imaginem se o setor conseguisse chegar num nível de organização que tivesse esse tipo de leitura. E, da mesma forma que a gente criou alguns indicadores, tem uma série de outros indicadores que podem ser criados, que podem servir para sustentar políticas públicas, para entender o mercado, para entender lógica de investimento, para tornar mais eficiente
os investimentos que são feitos, para que a própria classe artística, a classe produtora de audiovisual, se entenda, se compreenda enquanto mercado. E eu, fundamentalmente, acho que essa é uma das contribuições mais relevantes de economia da cultura, né? Pode passar rapidinho, eu sei que eu já estou estouradíssimo aqui, mas vai passando só para ver se tem alguma coisa que eu realmente não poderia deixar de fora. São alguns dados de market share, de participação. Aqui, eu não vou entrar nisso agora, mas isso já é outro. Eu falava de 2 estudos, né? Esse primeiro, pode voltar, por favor? Esse aí. O primeiro depois eu vou recomendar dois livros ali, onde estão esses 2 estudos completos, né? E esse aqui já faz parte do segundo estudo de caso, que é um livro que eu estou lançando agora no mês que vem, que até na coleção que a Daniela também está, uma coleção que a Alessandra Meleiro organiza sobre indústria e mercado de cinema, né? Aqui eu fiz uma análise de rendas, ou seja, qual o filme que se pagou, considerando todos os incentivos agregados a ele. Mas depois vocês podem ver isso com calma. Vamos passando aí, por favor. A ideia de entender um pouco a estrutura de mercado, né? Quer dizer, a relação de habitantes por sala no Rio Grande do Sul, no Brasil e na região sul. A gente procurou fazer um estudo comparativo, porque eu sempre trabalhava com dados assim, olha, os habitantes por sala no Rio Grande do Sul diminuíram num dado período de tempo, né? Mas ok, mas isso é bom? Eu não sei. Em que cenário está inserido isso, né? E aí, vendo um pouco a ideia do Brasil e a ideia da região sul como um todo, né, a gente vê que o Rio Grande do Sul não está tão ruim assim em relação à região sul, mas está pior em relação ao Brasil, em termos de habitantes por sala. Pode passar, por favor? Pode, vamos... É só mais desse gráfico, que eu acho bem importante, assim, a ideia de ter a comparação sempre, né? Para mim, se alguém me fornece um dado sobre público, para mim não quer dizer muita coisa, a não ser se ele aumentou ou diminuiu de um ano para outro. E aí, o que eu procurei fazer? Bom, vamos ver a relação entre o público e a população absoluta do estado do Rio Grande do Sul e esse indicador que eu criei, chamado ingressos per capita. Ou seja, olha como diminuiu os ingressos per capita, considerando a relação entre a população absoluta do estado e a população que vai ao cinema. Eu tenho o último dado de 2007 me dá entre quase 0,4 essa relação, ou seja, 40% dos habitantes do Rio Grande do Sul, em assumindo o pressuposto que cada um foi ao cinema uma vez, apenas 40% teria ido ao cinema durante o ano de 2007. É muito pouco, é muito pouco. Então, assim, além disso, esse estudo, esse segundo estudo de caso sobre o mercado de cinema, está estruturado em mercado de trabalho, estrutura produtiva, que é essa ideia das salas, habitantes por salas e tal. E, por fim, a ideia de entender um pouco isso no contexto da economia da cultura, né? Os instrumentais analíticos de economia da cultura. Bem, gente, muito obrigado. Desculpa, Daniela, porque eu sei que eu roubei 8 minutos de ti. Tá bom?